Que criança que não sonhou em ser Jogador de futebol, cantor, cantora, essas coisas modelo, né, você é atriz, quero dançar, porque assim, inclusive é explorar, né, o seu lado artístico, é um pouco isso também. exato. E eu na minha escola, eu não sei nem se eu posso falar isso aqui, mas eu acho que como temos tantas pessoas ali Tem. atrás, eu acho que eu posso. No início de tudo, eu não sabia lidar muito com as minhas emoções, eu era uma criança de 10 anos, então eu Lógico. acabei entrando num buraco de depressão, de Ah, tentar suicídio algumas vezes. Então, esse lado, assim, artístico, quando deu certo, eu falei: "Ok, Deus ou sabe de seja, tudo, olha deu que certo". importante o que você está falando, né, porque você é bastante jovem Uhum. ainda. Quando alguém, né, assim, né, alguém está tentando interromper, né, principalmente, não é só, porque não é só o lado artístico, né, é essa nossa vontade, né, de colocar muitas coisas nossas para fora. Sim, E é um direito seu. Se é bom ou se é ruim, é uma coisa sua. E a exato. gente vive numa sociedade muito crítica, Hoje em dia, onde então, que corta cancelam os aqui, corta outros. o outro, não deixa o outro voar, sonhar, sabe, dá uma pirada naquele momento e assim, e é o tempo todo as pessoas elas precisam, caber dentro de De caixa, caixinhas, né, exato. e nós somos indivíduos únicos. Exato, e eu vi muito isso na escola, porque na escola as pessoas falavam: "Ai, por que que você está tentando fazer vídeo? Você nunca vai chegar em lugar nenhum, não sei o quê". Que E aí absurdo. foi lá com 11 anos que eu tentei a primeira vez e fui até uns 15. Depois eu comecei a me medicar, procurar psiquiatras e ajuda profissional, de fato, que é muito necessário. Eu sou a pessoa Sim. mais pró procurem ajuda possível. E depois na internet eu vi outra avalanche de pessoas, sabe, porque na internet as pessoas elas Ah. botam um perfil e você não sabe quem tá ali por trás, né. Porque você vai encontrar pessoas muito legais, mas tem um hater também, né. Exato, e aí pessoas de: "Ai, para, e não sei o quê, você tem que parar de fazer isso", e aí vai pra Não, parte não do para não. não, já parei com essa ideia de desistir, agora não, agora é só pra Não, cima. não, se for teu sonho, Fernanda, você tem que ir adiante. E não tem que deixar ninguém, sabe, estourar teu balão, puxar teu Uhum. tapete. E quanto mais a gente fizer, melhor a gente, né, vai ficando. Isso é muito importante. E além de tudo, Fernanda, uma coisa, você é linda, né, minha querida? Então, assim, muito do hater, né, gostaria de estar no seu lugar. Porque eu digo sempre assim, toda crítica, quando ela é bem fundamentada, embasada, ela é importante. Uhum. Porque, de repente, ela vai te pontuar algumas coisas, até Te para ajuda a você crescer. melhorar. Exatamente, senão a gente vai achar que a gente é incrível o tempo todo, nós não somos. Agora, essa coisa virulenta do ódio, isso está falando daquela pessoa, é muito mais sobre aquela pessoa do que sobre você. Então, realmente, fala: "Filho, um beijo, não gosta de mim, entra na fila", Exato. não é? É difícil às vezes entender isso. Porque você é muito É. jovem. E é uma questão, inclusive, de maturidade. E você vai ganhando isso com isso, sabe? Aos poucos, essa maturidade. Uhum. Você. Por, e assim, é tão bacana você contar isso também, porque as pessoas acham, é tudo muito fácil, porque ela é. E assim, Sim, veja você o que você passou, as não pessoas é? têm muita ideia de olhar, assim, pra mim e falar: "Ai, não, é porque tudo é muito fácil pra você, você vai, grava e é tudo lindo, tudo mil maravilhas", e não, eu tenho uma síndrome do impostor, assim, absurda, eu passei por vários problemas quando eu era Ah, pequena em relação a isso tudo que eu te contei, e isso vem, sabe, não morreu ali, isso continua vindo, mas tô medicada. mas, mas mais do que isso, você tem uma outra medicação muito legal, que é o teu trabalho como atriz também, Sim. atuando, porque quando o trabalho, né, do ator e da atriz, ele é um trabalho de muita exposição. Quando você aceita, inclusive, para o teatro, porque uma coisa é você fazer um filme, uma série que você gravou e você não tem a Você não vai reação do saber como as pessoas público. vão ver, exato. Exatamente, você pode depois receber. Mas o teatro, ele já está em contato direto com aquela plateia, que Sim. pode estar ali rindo com você, chorando com você, ou pode estar entediada, né? Pode estar só te olhando, sim, Exatamente. exato. E é muito corajoso e, ao mesmo tempo, é muito importante, porque isso também vai te deixando mais forte. Sim, eu acho que hoje em dia também, depois de pandemia, depois de várias coisas, ui, desculpa, Não. as pessoas pararam muito de ir ao teatro, de ter essa cultura, ainda mais a galera da Ai, é minha tão idade, assim, legal. não vai muito mais. Você tem que ajudar eles a Pelo voltarem ao amor de Deus, teatro. vão ao teatro. Eu amo, eu sou apaixonada no Eu também teatro. Então, gosto. quando eu tive essa oportunidade de voltar, eu falei: "Sim, eu preciso, eu quero, eu vou". Mas antes de entrar no palco no dia da estreia, eu chorei
copiosamente de medo, com medo de errar. Eu me tremia que nem uma vara verde. Mas no final deu tudo certo. Até dia 1º de junho eu vou conseguir arrasar em todas, se Deus E quiser. teu espetáculo vai ficar até o dia 1º de junho, agora de 2025. Sim, até dia Todo 1º mundo de tem que junho. assistir a peça da Fernanda. Quem estiver em São Paulo, tá em qual teatro? Tá no Teatro UOL, sexta, sábado e domingo, 8 horas da noite. Eu quero ir também, eu Vai, também por vou. favor, vai Eu vou assistir. lá, vou aplaudir, faço questão. Vou ficar muito feliz, vou ficar muito honrada de poder Está te super ver. convidada. Vai ser para mim vai ser um privilégio. Eu gosto muito de ver pessoas jovens, sabe, se atirando, Uhum. tentando, desbravando, porque é isso. Não desista, não tenha Pode medo, deixar. não desista de jeito nenhum. Mas antes de você contar a sua carreira de influenciadora, vamos ainda continuar nessa coisa do da questão da atuação, desse teu trabalho. É isso que você quer para a tua vida? Você quer continuar com isso? Como eu falei, né, eu comecei o canal no YouTube pra isso, sabe? Então, eu amo, eu acho que é a coisa que eu mais amo na vida. Eu amo falar sobre casos criminais. Hoje em dia eu faço Uhum. faculdade de criminologia porque, de Tá. fato, eu amo. Mas atuar, ouvir as pessoas rindo do que eu tô falando e ter Sim. esse contato com a plateia no teatro é surreal. Quando eu gravei o filme da Disney, o Avassaladoras 2.0, foi tão lindo o Você momento, adorou. sabe? Eu amei, eu me encantei com tudo aquilo, de entender a câmera, não só o papel do Sim. ator, sabe? Mas entender a câmera, a luz, a posição, a equipe. Até o pessoal, sabe, que toma conta da comida. Eu acho o ambiente cinematográfico a coisa mais linda do mundo. E eu acho que é um momento que eu consigo fugir um pouco da minha realidade também, dos meus problemas. Quando eu entro no set, não é mais a Fernanda, é a Bruna, é a Bebel, é a namorada do Dinho. Então, eu consigo tirar um pouco eu e viver um pouco a vida daquela pessoa, experienciar as emoções daquela pessoa, sabe? Então, eu acho isso tão mágico, é como se eu estivesse na Disney, literalmente. Não, e é muito legal, porque você tem uma energia muito boa. Então, deve ser muito legal também para aquele grupo poder conviver com você, né? Porque é uma troca, né? Sim. E é muito bacana o que você falou. Os bastidores de uma produção, eles são muito interessantes, São. porque também quando você vê aquilo tudo pronto, você não imagina tudo que aconteceu naqueles bastidores para aquela produção estar agora pronta e sendo exibida. A quantidade de gente que trabalha, que bota a força deles lá, o suor, lágrima mesmo, é muito bizarro. E depois do teatro tem outro projeto? No momento eu tô bem focada, porque depois que acabar, no dia 1º de junho acabar, a gente vai pra Fortaleza, vai pra outros Vão lugares, fazer um uma turnê. circuito, exato. E aí a gente eu pelo menos tô super focada nisso, então eu tô entre teatro e redes sociais agora, esse ano de 2025. Que legal. E aí, em paralelo a isso, olha o que a Fernanda nos contou aqui, ela tem toda uma família que é da área do direito, Sim, tem um pezinho ali também na área de investigação, sim. né? Meu avô detetive. Sua mãe no direito, seu pai, um desembargador, também no direito. E aí você começou a ter essa vontade de investigar também. Sim, eu olho pra isso aqui, eu acho isso tão legal, sabe? Eu sempre quis descobrir o que aconteceu com tal pessoa e, de fato, dar uma satisfação pra família, sabe? Sim, Entender o que sim. aconteceu com a vítima. E toda essa questão da investigação, pra mim, é muito surreal. Então, eu sabia que eu não ia, que o meu sonho principal era ser atriz, mas eu fiquei, cara, como é que eu vou conseguir fazer alguma coisa que eu possa, de fato, investigar e fazer as pessoas também quererem saber o que aconteceu naquela história, dar importância para a vítima, porque às vezes a gente fala muito sobre o criminoso, o que o Sim, criminoso fez, e a sim, vítima sim. fica ali, ó. O que aconteceu comigo? Então, eu acho que vendo também o meu pai trabalhando, a minha mãe trabalhando, saber que meu avô era detetive, para mim parece que corre nas minhas veias, sabe? Essa coisa de querer saber, de investigar e de julgar, digamos assim. Eu não vou ser a pessoa que vai bater o martelo e falar, você tá certo, você tá errado, mas eu pelo menos vou, de alguma maneira, entregar aquela minha investigação, sabe? E no início, eu fazia todos os meus roteiros à mão, eu gostava de ficar pesquisando, eu entrava em site russo, em site americano, para descobrir todas as fontes possíveis e trazer um roteiro rápido, né? Porque o pessoal hoje em dia não tem E muito dependendo tempo. da mídia, né? Se for um TikTok, tem que ser super rápido mesmo, não Exato, é você tem que isso? prender a pessoa em 3 segundos. Se nos 3 primeiros segundos você não prender a atenção da pessoa, a pessoa está no próximo vídeo. Então, eu queria muito isso, de conseguir prender a pessoa no caso e fazer as pessoas
tentarem entrar comigo nessa veia investigativa. E a quantidade de gente, de meninas também, que isso pra mim é o mais importante, que mulheres, sabe, que viraram pra mim e falaram: eu comecei faculdade de direito por sua causa, eu quero ser Olha perita que criminal por legal. sua causa. E aí eu falei: tá, é isso, sabe? Eu não virei perita criminal, não fui nesse mundo do direito, mas tem uma galera que me acompanha que tá seguindo esse Sim, e caminho, é bom sabe? porque você se tornou uma inspiração. Sim, Eu acho que isso é muito importante, sim. né?